Loki era a minha segunda estreia mais esperada do MCU. Sim, WandaVision estava antes. O qual seu primeiro episódio foi certeiro nas minhas altas expectativas. O que mais me chamou a atenção nesse primeiro episódio foi o ritmo mais devagar e em como a câmera dava tempo para os personagens. É como se a simulação do tempo antigo da TVA também fosse passada pelo ritmo da narrativa, sendo um ótimo primeiro episódio, explicando direitinho o que é esse novo universo da Marvel ainda não apresentado, deixando claro que o nível de poder agora é outro, quando coloca as joias do infinito como simples pesos de papel, além de introduzir o multiverso que ainda não existe. Assim como também deixa bastante espaço para o protagonista Loki, que basicamente teve uma sessão de terapia, onde eu acho que eu nem preciso falar das atuações e produção do MCU, o qual o Owen Wilson ficou perfeitamente contrastado com os diálogos longos junto do Tom Hiddleston, um episódio realmente com um propósito glorioso. O segundo episódio de Loki continua com o mesmo ritmo calmo do primeiro, agora dando um pouco mais de enfoque na variante que eles estão procurando. Diria que esse é um episódio para demonstrar para o espectador com o que os heróis estão lidando, o quão esperta é essa variante. Afinal, em toda a narrativa tem uma discussão de quem seria o Loki superior. Assim também como ele constrói o conflito que terá que ser resolvido, dando destaque à explicação sobre uma parte em especial desse novo universo que são os Nexus, e o que acontece se ele não for interrompido, falando quase que diretamente para quem tá vendo, é isso aqui que tem que ser impedido. Outros detalhes interessantes são os exemplos de variantes e como podem existir diversos tipos de pessoas, já demonstrando como poderia ser um multiverso, e que os deuses do tempo não são tão acessíveis assim. Um ótimo episódio seguindo a qualidade da sua estreia. O terceiro episódio de Loki dá continuação exatamente de onde parou, com a Sylvia indo até o elevador que chegaria até os deuses do tempo. Porém, o seu plano é frustrado e ela, junto do Loki, vão parar em outro apocalipse. Um episódio que eu chamo de pausa para os personagens, visto que ele é quase um episódio isolado, que assim como o planeta, ele poderia ser destruído e a história não ia sentir tanta diferença, mas os personagens iriam. Ele até tem uma grande revelação que os Homens Minutos são variantes que se alistaram e estão vivendo sem a lembrança das suas vidas passadas. Porém, o principal desse episódio é focar em fazer o espectador conhecer a Sylvia, desenvolver a relação dela com o Loki e falar sobre um aspecto nunca falado do antigo vilão, que é a sua vida amorosa. Finalmente temos um personagem bissexual na Marvel declarado explicitamente na história e não em entrevistas, onde por focar nesses personagens que faz todo sentido a história ficar pausada e eles estarem em um local que entre aspas não importa no momento. Se o episódio 3 de Loki foi para desenvolver os personagens, o episódio 4 foi para desenvolver toda a história e destruí-la. O episódio começa mostrando não só o passado da Sylvie, como da própria Ravonna, e a conexão entre as duas. Uma conexão para construir o verdadeiro inimigo da narrativa, que é o TVA. Uma organização que sequestra e mata crianças não é lá uma boa organização, só para quem ainda estava em dúvida em relação a ela. Os Loki são salvos, e ao chegarem na TVA, começam a desestabilizar a verdade daquela ordem, resultando em uma total quebra de crenças, não só dos agentes do tempo, como do próprio espectador ao revelarem a falsidade dos Guardiões. Um explícito cliffhanger para prender o espectador até o último episódio. Uma reviravolta que faz todo sentido com os temas de verdades e mentiras que a série carrega, sendo um episódio bem mais acelerado se comparado com os primeiros. Afinal, eu diria que chegamos no clímax da história. Sobre a suposta relação entre o Loki e a Sylvie, foi construído questões românticas dos personagens no episódio anterior, e ele se apaixonar por si mesmo faz todo sentido, mas eu acho que é melhor esperar a série para ver no que isso vai dar. O quinto episódio de Loki voltou a desacelerar o ritmo da série ao explicar o que realmente acontecia com as pessoas que eram desintegradas pelo TVA, apresentando todas as possibilidades de uma variante, indo de um Loki que conseguiu sobreviver ao Thanos a um Loki que é um jacaré. Aqui a série quase que justifica do porquê o Loki ser o personagem a apresentar um multiverso. Afinal, só mesmo deuses da trapaça para conseguir sobreviver ao lixão das linhas temporais. Assim também, só quando eles se unem que eles atingem o seu total potencial. Um episódio que começa com os Lokis sentados conversando e que escala para confrontar com uma literal tempestade. O que faz todo sentido, pois eles tiveram quase que recomeçar o objetivo deles desde a descoberta da farsa do episódio anterior. Um episódio recheado de easter eggs do universo da Marvel e momentos com propósitos gloriosos. O último episódio da primeira temporada de Loki foi sem dúvida o episódio que eu menos gostei da série, principalmente se comparado com toda a emoção do episódio anterior. Finalmente tudo, ou quase tudo, é revelado sobre o TVA, e temos as respostas que tanto esperávamos. Porém, o monólogo repetitivo do vilão me cansou um pouco e eu só ficava: Sylvie, só mete a faca nele logo.
Assim como eu também não sou muito fã do chip Sylvie e Loki, mas eu sei que essas duas coisas são totalmente pessoais minhas, visto que estamos falando da série do ex-vilão que mais ama falar no MCU e que faria sentido o Loki se apaixonar por si mesmo. Tirando isso, foi bem surpreendente ver as consequências desse episódio e do anúncio da segunda temporada. Agora é o Loki que tem que avisar que a nova linha do tempo é uma mentira. Admito que não tinha expectativas tão altas para a série de Loki, porém essa foi uma temporada que fez todo sentido com o personagem. Claro que o ex-vilão que acha ser o centro do universo quem tinha que apresentar o multiverso. É o egocentrismo dele que causa o conflito e a piada com as variantes que são tão especiais como ele. Assim como é irônico que é o deus da mentira quem é a pessoa quem tem que revelar a verdade, não só para a TVA, mas também, provavelmente, para todo o resto do MCU. Porque é o conflito entre o universo e o Loki que faz ambos mudarem e torna tão interessante a história. Uma série com uma produção que não tem palavras. Atores, cenários, figurinos, efeitos especiais, tudo levando ainda mais o patamar de qualidade das séries de televisão. Um episódio do MCU que é a chave para a mudança da nova fase do universo cinematográfico.